A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Além disso, você nos acompanha pela TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E também pelo aplicativo do seu celular, www.tvpassofundo.com.br. Programa de hoje destaca a presença do técnico do Esporte Clube Gaúcho na semana do Clássico da Cidade. Gaúcho vai indo muito bem, obrigado, na Copinha, a Copa Mário Jorge Lobo Zagallo. Está na 4ª posição e quer se manter entre os possíveis classificados para a próxima etapa deste certame. O Passo Fundo vem numa crescente, tem um novo treinador, Márcio Nunes, me parece que já estaria pegando o seu boné, não é nada oficial, mas vamos aguardar os acontecimentos e divulgarmos no decorrer da nossa programação. Fabiano Datz, portanto, é o nosso entrevistado do programa de hoje. Vamos dividir a bancada com o repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. Tudo tranquilo com você? Tudo tranquilo, seu Jorge Antônio Kenneth. É uma honra estar ao lado desse grande nome de treinador de futebol gaúcho, Fabiano Datz, Maninho, como é conhecido carinhosamente. Mas antes, eu quero fazer uma saudação, e não poderia deixar de fazer uma saudação à democracia. Aconteceu a eleição, prefeito reeleito, ok, tudo certo, tudo bonitinho. Com relação ao esporte, o reflexo de uma eleição dessa, eu só quero deixar um pedido para o nosso prefeito. Né? Como prefeito, o senhor pode procurar, falar com o jurídico e avocar, dentro do direito administrativo se diz avocar, o ginásio de esportes que está no Gaúcho, que foi feito com verba pública, porque ele não atingiu o seu objetivo para que ele foi dado a concessão. Ele está parado, apodrecendo, desaparecendo na coxilha um elefante verde que não atingiu o seu objetivo. Então, prefeito, se o senhor avocar e conseguir trazer esse ginásio de volta pro município e fazer a reforma que tem que fazer, bota a cara e faz a reforma, pode ter certeza que o senhor vai ficar na história do esporte de Passo. Nós precisamos urgente do ginásio municipal, como é o nosso ginásio que está aí parado. Então, parabéns pela eleição e viva a democracia. Muito bem, eu dizia, oportuna a intervenção do nosso repórter Carlos Dantas, a nossa saudação ao Pedro Almeida, que é reeleito prefeito de Passo Fundo com 43,66% da preferência popular. E que faça um bom trabalho e que nos dê grandes alegrias em todos os setores, na saúde, na segurança pública, no esporte, porque nós pregamos esporte, e esporte é saúde. Tudo bem? A dupla Grenal. O Grêmio vence e vence bem o Fortaleza. Consequentemente, foge da malfadada zona do rebaixamento. O Internacional, em São Paulo, empata com o Corinthians e o Juventude, jogando fora de casa, sai vencendo e cede o empate para o Vasco da Gama. São assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa. Lembrando que estamos na semana do Clássico da Cidade. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades.
para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha pela TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E pelo seu aplicativo, o aplicativo do seu celular, www.tvpassofundo.com.br. Nosso convidado no programa de hoje para troca de ideias, para dizer como está se sentindo aqui na capital do Planalto, o experimentado treinador de futebol Fabiano Dais. Como disse o nosso repórter, carinhosamente chamado por Maninho na vida esportiva. Tudo tranquilo com você, Fabiano? Tudo certo. Primeiro, agradecer, né? Embora já tive outros convites, sempre tive dificuldade de aceitar. Mas a oportunidade sempre aparece, né? E ficou muito legal porque é na semana do Clássico. Acho que é uma data importante, um jogo importantíssimo. E a gente falar do Gaúcho, principalmente nessa boa sequência, nesse bom momento. O Fabiano veio para meio amenizar as coisas. O Gaúcho estava naquela zona de rebaixamento e tal. Fabiano assumiu o comando e livrou o Esporte Clube Gaúcho do rebaixamento na temporada passada. Foi convidado e permanece e fazendo um bom trabalho, diga-se de passagem. É difícil administrar o futebol do interior, não? É muito difícil, né? Eu vejo primeiro que ressaltar as pessoas que fazem o futebol, né? Porque está cada vez mais difícil pela dificuldade financeira que a gente se encontra e principalmente que os clubes se encontram, né? Mas também nesse sentido eu acredito que os clubes, né, ou quem faz os clubes estão com um pensamento errado no sentido do objetivo final. As competições nossas são competições de 3 meses, né? Então tu monta um time para 3 meses, tu deixa um clube parado 6 meses, e aí tu monta um time para jogar uma competição, tu para 4, 5 meses, tu monta outro time. Isso não tem sequência, isso não agrega em nada. Tu vê o próprio adversário, o Passo Fundo, ele foi vice-campeão e ele teve uma troca de comando, que já teve uma nova troca, né? E assim sucessivamente. E assim vai. Eu vim pro Gaúcho justamente porque acreditei nas palavras do presidente Luciano, né? E aqui temos que ressaltar a direção do Gaúcho, me parece, e aqui na convivência do dia a dia eu pude confirmar isso, e é por isso que eu continuei, né? São pessoas sérias e que me colocaram um projeto, que era justamente para mim vir ainda buscar alguma coisa, a gente não conseguiu classificar, mas ter sequência, né? Tu fazer um clube que tenha realmente o porquê está fazendo e aonde quer chegar, e não simplesmente a próxima competição. A gente remodelou todo o futebol para esse segundo semestre, mas o objetivo é o quê? É a Copinha, mas já pensando na divisão de acesso do ano que vem. Embora não esteja acertado, vamos dizer assim, a nível de contrato, mas a nossa ideia justamente foi colocada dessa forma. Bem,
Antes de mais nada, quero dizer que é uma honra estar conversando com o professor Fabiano. Eu sempre acompanhei seu trabalho na Grande Porto Alegre, principalmente Santa Cruz, que fez um belo trabalho. Já enfrentou estádio com 60 mil pessoas contra um Corinthians ganhando de 2-0. Claro que a pressão era muito grande, mas só aí já demonstra que profissional nós temos hoje no Gaúcho de Passo Fundo. E a prova está aí. E o Gaúcho está com 11 pontos. E dentro desse grupo assim, professor, que eu sempre destaquei, Gelson Conte, Leandro Machado, Beto Campos, que já nos deixou, infelizmente, Armando de Cessar, tem mais aquele já merece também um time grande, que era do Brasil Pelotas, que jogou aqui contra o Gaúcho. O Rogério Zimmermann. Então, essa tropa de elite dos treinadores do Rio Grande do Sul já estão merecendo uma oportunidade num clube, né, de mais expressão? Em nível A, pelo trabalho que eles fazem. Por quê? E eu vou explicar por quê. O professor chegou aqui e pegou o Gaúcho assim, ó. Treinador, pra mim, não é aquele que indica seus bruxos, dá a camiseta e sai jogando. Não. Treinador é aquele que, eu tenho um cara que eu acho que dá pra apostar, vamos encarar. Não, esse joga e faz o time andar. Dá padrão, dá qualidade. Tá aí o Gaúcho. Quem é que viu o Gaúcho dando balão? Exceto aquele dia da chuvarada, né? Mas, com triangulação pelas laterais, no ataque, treinador pra mim é isso, professor. E por isso que eu quero lhe saudar. Sim. Pessoalmente. Muito obrigado. Porque não é qualquer um que faz esse tipo de trabalho. Então, por isso, o resultado tá aqui. 11 pontos. E o jogo de 6 pontos vai ser sábado que vem contra o Passo Fundo. Obrigado pela sua presença. Essa é a minha saudação. Eu faço ao senhor. Eu que agradeço a oportunidade de falar do nosso trabalho. Eu concordo contigo e concordo também em relação aos técnicos do interior, né? Eu chamo o Gelson, carinhosamente, um amigo particular, de Raposa. Né? O Raposa do interior. Um cara experiente, um cara rodado na bola. Nós temos bons treinadores. Um centroavante de qualidade no passado, né? Sem dúvida. Nós temos bons treinadores, nós temos bons trabalhos, né? Quando a gente fala de treinador, nós aqui no Gaúcho, nós temos toda uma comissão, né? O trabalho hoje em dia do treinador não é mais aquele que antigamente, Hoje nós temos uma equipe que faz todo o trabalho, que comanda tudo. É claro que a presença, o técnico também tem o seu papel importante, mas é muito maior a estrutura de um clube. A gente não ganha oportunidade porque o futebol ele tem um nível de grife e as pessoas, né? Por exemplo, o Internacional preferiu apostar num técnico que não tinha 50 jogos do que apostar em alguém do interior. Por quê? Porque se busca do interior, vai pagar 15 mil, se busca lá fora, paga 1 milhão, né? E a comissão correndo por fora, não? Então é a mesma coisa assim, ó, se tu pegar, compara as contratações. O alemão custou pro Inter 5 mil reais. Esses outros aí custaram 800, 1 milhão. Olha no final do ano quem é que fez mais gols em uma temporada. Foi o alemão, que custou 5 mil. Mas fazer essa aposta é difícil. Tu sustentar o gringo lá que ninguém entende, que não sei o que, fica mais fácil do que tu dar um suporte para alguém do interior. Com razão. Né? Tem toda a razão, meu cara. E aí também tem uma outra dificuldade que nós temos... Como é que nós vamos fazer um trabalho? A gente vem aqui no Gaúcho, joga 15 jogos. E aí termina. Aí para 4 meses. Aí tu pinga. Aí tu acerta aqui, tu já tá pensando no outro time ali, tu já tá montando o time do Gauchão da Série A. Outubro é o mês das transações. Então agora quem tá na copinha, tu já tá querendo se empregar na Série A. Mas daí tu vai ser em outro clube. Porque senão tu fica desempregado 4 meses. Exato. É o que tá acontecendo, né? Então, infelizmente, pra mim, enquanto a gente estiver nesse modelo aí, não vai mais ter jogadores jovens do interior. Tu pode, na maioria das equipes, tu vai sempre buscar o mais experiente, e não tem jovem daí. Cada vez está diminuindo a colocação, vamos dizer assim, a introdução de jovens talentos. A oportunidade.
Na minha época, a categoria juvenil tinha 80 clubes, jogavam juvenil. Hoje, se tu juntar 15, é muito. E eu acho que, inclusive, essa abertura que a lei deu de poder ter 9 jogadores estrangeiros no time. Olha, são 9 de 11, professor. Qual é a oportunidade que vai ter o gurizão que está na categoria de base? Uma discussão, um debate, uma reflexão que a gente vem fazendo há um bom tempo é justamente isso. Nós deixamos de ser o país do futebol faz tempo, né? Nós deixamos de ser o país do futebol faz tempo. Por quê? Se tu pegar na Série A do futebol brasileiro, a nossa seleção brasileira hoje, mas não tem mais jogador. Mas realmente não tem mais jogador. Nos times da Série A, se tu pontuar, tem mais estrangeiro do que brasileiro. Então nós estamos treinando quem? Nós estamos treinando o jogador da Argentina, o colombiano, o do Equador. Porque tu colocar numa competição de altíssimo nível os teus melhores jogadores e colocar entre eles o confronto, tu vai elevar o nível deles. Nós não estamos colocando o nosso. Nós estamos colocando o deles. O Roger que teve coragem de colocar 3 gurizão que estavam pedindo passagem que o Cudê não dava passagem. Então tu tem que colocar os teus jogadores, né? E vamos falar a verdade, né? Estão trazendo aí jogadores de um nível mediano, e pagando fortunas, né? Nunca se ouviu falar de um jogador com um nível tão mediano de qualidade ganhar tanto dinheiro como se hoje. E a gente fala que não tem dinheiro, ou seja, dinheiro é o que mais tem. O que falta é colocar ele no lugar certo, né? Que seria justamente tu incrementar todo o cenário do nosso futebol como um todo no Brasil. Vamos falar aqui de política. É a questão de educação, a questão de esporte, a questão de saúde, a questão de incentivo. Exato. Dinheiro é questão de projeto. Aí a gente faz o quê? A gente faz um time para jogar uma competição de 2 meses. Tu contrata o jogador que daqui a 2 semanas perde 3 dos primeiros jogos, ele já tá ligando para outro lugar, porque ele já vai embora. Então ele não tem compromisso nenhum contigo, com a cidade, com o teu clube. Ele tem compromisso com o bolso dele. E fica uma competição de quem paga mais. O Fabiano Daitz disse que há um projeto no Gaúcho, projeto a nível de futuro. Ou seja, o que estaria pensando a atual direção do Gaúcho para 2025? Nós, quando eu fui convidado, a ideia ainda era, né? E o objetivo principal desse ano era ter o acesso, né? O Gaúcho fez um investimento muito alto naquele time do acesso. E infelizmente não teve o resultado que esperava. Mas ele gostaria, ou seja, ele fez o objetivo de ter acesso. Então, partindo dessa ideia é que a gente, da nossa maneira de pensar, né? A gente tentou remodelar o grupo, pensar um grupo justamente nesse objetivo de conquistar o acesso do ano que vem, mas para isso temos que fazer uma copinha, temos que ter uma sequência, temos que melhorar o time em diversos aspectos para chegar forte no ano que vem e realmente daí ter uma equipe consistente que possa conquistar, né, uma competição que é muito difícil, né, que é o acesso. O Fabiano já estaria acertado para permanecer no Gaúcho na temporada? Não, acertado... Nada ainda, nada a ver. Não, o acertado a gente conversou dentro dessa ideia. Tá alinhavado. Primeiro termina uma coisa e depois vamos para outra. É isso aí. Né? Mas infelizmente eu também acho que é por isso que é difícil para as pessoas que fazem. Como é que elas vão fazer agora? Termina a copinha, vamos daqui a 2 semanas, se a gente não classificar, porque ainda estamos na briga para classificar. Eu tenho 2 notícias boas pro senhor aqui. Né? Tá na tela aí, inclusive, a classificação atual. Aí vamos dizer que se terminasse, porque no começo apontavam o Gaúcho para brigar para não cair pela lanterna. Isso. Mas parece que a tabela inverteu lá, né? Tá virada, professor. Professor, tem 2 notícias boas pro senhor. Teoricamente. Sim. Futebol é jogado e lambaria pescada. É dentro do campo que resolve. O Passo Fundo tem Márcio Nunes de treinador. E eu recebi a notícia hoje que ele acabou de acertar como Guarani de Bagé pro ano que vem. Ou seja, vazou a informação. E garanto que eles não queriam que vazasse, mas vazou. Qual é a segurança do grupo do Passo Fundo agora para enfrentar o Gaúcho no Clássico? Sabendo que o treinador já não vai estar mais aí. Eu estou pensando na cabeça do jogador. O
Ipiranga de Erechim ficou fora, não sobe mais. Então, muitos jogadores têm uma cláusula. Terminando a Série C, em nível nacional, o salário vai para menos da metade ou a metade. Sim. E aí, os jogadores vão botar o pezinho, porque todo mundo estava nessa que se o Ipiranga vier completo, vai complicar a classificação de quem está dependendo. E o Gaúcho corre por fora com 11 pontos. Tem influência ou não tem, na sua opinião, professor? Esse tipo de fato que eu trouxe. Tudo tem influência, né? Eu vou te dizer o lado positivo do Márcio, vamos dizer assim, ter acertado no Guarani. Os jogadores do Gaúcho não têm um emprego ainda garantido para o ano que vem. Então eles podem estar pensando em jogar a Série A. Então, se um treinador está montando um time lá da Série A, vai olhar primeiro para eles. Então, se tiver resultado aqui, ele vai querer levar, ou seja, vai motivar os jogadores. Pelo contrário. Né? Tá certo. Nesse sentido, vai motivar os jogadores. Ele vai tentar, vai levar aqueles, se der resultado. Se não der resultado, vocês não... Então... Passa pro outro lado. Passa pro outro lado, entendeu? E aí já garante lá e depois volta pra cá, vamos dizer assim. E, infelizmente, eu não concordo com isso. Pra mim, eu deixo bem claro, assim, mas deu ano que se pintar alguma coisa de Série A pra ti, tu não vai? Eu vou te dizer bem sério o que eu penso em relação a isso. Eu posso até ir. Depende do projeto. Eu tinha acertado com o Esportivo ano passado. Só que antes de acertar com o Esportivo, eu tinha dito, né, pro presidente do Esportivo que teriam 2 clubes do interior do estado que se eu tivesse uma proposta, eu sairia. E um deles era o Brasil. Então eu disse antes. Por quê? Porque eu tinha um sonho de treinar o Brasil de Pelotas. Mas daí não é questão de dinheiro. Pra te ter uma ideia, a nossa folha no Brasil era 40 mil reais a menos do que a gente tinha no Gaúcho de folha. Então o Brasil estava passando um momento muito difícil. A gente realmente aceitou e a gente fez um bom trabalho, né? Em cima de muita dificuldade, mas justamente por aceitar e por ter vontade de treinar o Brasil, aquela massa, aquela torcida, né? Enfim. E aqui a ideia do Gaúcho, ela me pareceu uma ideia muito interessante. Passo Fundo é uma cidade que tem eu vou te dizer assim, que tem potencial para colocar um time em outro nível. E tem estrutura, né? Tem condições. Então, realmente tem que se fazer um projeto e dar sequência nele. E investir nesse sentido. Comissão técnica sua, Minha? é sempre no mesmo acompanhamento, no mesmo diapasão, na mesma conversa, não? Sim, nós temos uma comissão que já vem trabalhando há um bom tempo. O Roger, o preparador físico, já vinha desde que eu vim para cá agora, então já está um bom tempo com nós. Meu auxiliar, enfim, a gente tem uma relação muito boa, muito tranquila. E eu acho que isso é importantíssimo também para dar resultado, né? Esse jogo do meio de semana, da semana passada, né, contra o São José, você sentiu que o time poderia sair com os 3 pontos, mas o São José era mais qualificado, botava mais pressão? Como é que você notou o jogo? Como é que você analisa essa partida? Não, nós vencemos o jogo, você vai olhar... Nós erramos no último lance a partida. É muito difícil num campo daquele estado tu ter 10, 15, 20 escanteios e tu não errar uma. Nós erramos uma vez. Se tu vai olhar o lance, tu vai reclamar da arbitragem, não quero aqui reclamar da arbitragem. Mas o árbitro mandou voltar 5 laterais ou 4 laterais nossos por causa de 2 metros. Naquele lance que gerou o escanteio, a bola saiu no meio do campo, o cara bateu lá perto da bandeirinha de escanteio. Ele não mandou voltar. Então só ali já tinha mudado o resultado. Teve um pênalti a nosso favor, escandaloso. Escandaloso. Já olhei a imagem 30 vezes. Então, para mim, o resultado do jogo, ele escapou. Seria a vitória, era né? nossa. O Dantas estava lá. Consistente. Né? Exatamente. Uma vitória consistente. Estivemos lá e foi um jogo, primeiro tempo difícil, por causa que era muita água. Segundo tempo, o tempo parou. Abriu até sol, ameaçou, e aí até melhorou um pouco a qualidade do jogo. Mas o mérito do São José, que não desistiu um só segundo, né? Sem dúvida. Né? Lute, que ainda resta um segundo. E aqui deixar bem claro, né? Se tu for comparar, eu falo exatamente disso. Tu pega um time que jogou
Gauchão, 11 jogos. E uma Série C. Então, esse time que jogou contra nós, ele jogou no mínimo 40 jogos. Contra um time que vem se montando agora e que jogou 7, 8. Meia dúzia de partidas, né? Então, tem diferença, né? Tem diferença nisso aí o resultado que vai dar. Por isso que é importante continuidade, sequência, passar por um momento desse. No primeiro tempo tinha muito vento contra. A gente tentava sair, a pressão do vento também nos empurrava para trás. Passamos por dificuldade no primeiro tempo. E a gente conseguiu, no segundo tempo, fazer um jogo melhor. Saímos na frente e, infelizmente... Escapou. Escapou. O resultado, no entender do Fabiano, então, seria positivo. Positivo total, né? Vitória. Não é de todo ruim, né? Mas... Não, se tu analisar o contexto, um time que joga na Série C e um time do acesso, a gente fez um bom confronto, né? Muito bem. Você vai ter ainda outro time que joga na Série C, que é o caso do Aimoré de São Leopoldo, o Ipiranga de Erechim. Quase subiu. Exato. O Ipiranga, para mim, fez uma belíssima campanha, mais uma vez, né? Ele chega, bate na trave, como a gente fala, né? Na nossa gíria de futebol. Mas a Série C é muito difícil, como a Série B, como a Série A do futebol brasileiro hoje tem um nível muito equilibrado. E fizeram uma belíssima campanha. Parabéns aqui a toda a comissão do Ipiranga, ao grupo de jogadores. Thiago Carvalho, né? Thiago Carvalho, que não é o primeiro, bom trabalho, né? Um bom nome do interior, né? Que vem fazendo bons trabalhos aqui no Sul. E ele, sem dúvida, que é um dos favoritos aí nessa copinha. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo. Estamos conversando com o Fabiano Daitz, que é o treinador do Esporte Clube Gaúcho, projetando o clássico da cidade a ser realizado sábado que vem, 4 da tarde, no Vermelhão da Serra. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Olha, na abertura desse segundo bloco, nós vamos lembrar que o Passo Fundo não, o Gaúcho jogou com o São José no meio de semana, assunto que nós já havíamos abordado no decorrer do programa, e lá esteve
o repórter Carlos Dantas, que no final da partida conversou e realizou o seguinte trabalho de reportagem. São José 1, Gaúcho também 1. Olha o Gaúcho de cabeça, a bola vai entrando, que momento! Adriel, gol! É de quem? É do líder da Copa Zagallo! É bola na rede, liderando a Copa Zagallo, o Adriel, veio da ponta direita, levantamento na boca do gol, desvio de cabeça, e é gol do São José. 51 minutos, na bola cruzada, passou por todo mundo, e chegou em cima da linha o jogador do São José para completar para o fundo do gol. Jogador Adriel, para mim, o melhor jogador em campo, frente à equipe do São José. Apesar do empate, o teu futebol nesse campo pesado foi fundamental, inclusive autor do gol. A gente sabia do jogo que ia ser difícil pela situação do campo, pela força do São José. Felizmente consegui fazer um gol, ajudar a equipe com um gol de cabeça, que fui feliz. Mas é frustrante, né? Com o resultado na mão, tomar um gol no final. Mas também a gente sabe que é um ponto importante. A gente sabe que o nosso campeonato aqui é muito equilibrado, então qualquer ponto faz diferença lá na frente. E agora é pensar no clássico. Lá no Vermelhão, o Passo Fundo vem do empate fora de casa. Essa semana tem que trabalhar e pensar numa vitória. Sim, a gente fala que a gente tem 2 objetivos, né? Que é ser campeão e ganhar o clássico aqui da cidade. Então a gente vai trabalhar muito forte essa semana aqui para ir bem concentrado, para poder fazer um grande jogo e sair com a vitória. Obrigado e boa sorte. Obrigado. Jogador Cauã foi um dos destaques, apesar do empate em casa com a boa equipe de São José, mas o que se nota é que o teu futebol no meio-campo vem crescendo a cada dia que passa. Boa tarde. A gente está fazendo um trabalho bom, né? Acredito que não só eu, como toda a equipe foi bem hoje. A gente veio para buscar os 3 pontos, mas infelizmente ficamos só com empate. Agora é pensar no clássico. E o clássico é a oportunidade do seu futebol aparecer melhor ainda, principalmente porque o gramado do Vermelhão está em boas condições. Com certeza. Vamos buscar os 3 pontos. E aquela frase, né? Clássico não se joga, clássico se ganha. Tá aí. Palavra do jogador Cauã, número 7 do Gaúcho. E agora vamos conversar também com o Fabiano Daitz, técnico do Esporte Clube Gaúcho. O primeiro tempo foi muito ruim para ambas as equipes, o gramado não permitiu um jogo melhor. Segundo tempo, o Gaúcho foi superior até fazer o gol que lhe levava à vantagem, e na finaleira o São José consegue o empate. Analisar o jogo é difícil. O jogo não teve, né? É um chute, é uma briga, quem berra mais, quem grita mais, chuta pra frente, bola parada. A gente foi feliz, fez um gol. E no último lance do jogo, o São José conseguiu o empate. Levamos um ponto, ficamos chateados, deixamos 2, né? Mas é mais um ponto na tabela, é importante. Então a gente jogou contra um time de Série A, um time que vem de Série C, teve o descenso, mas é um time fortíssimo. Valoriza o que a gente vem fazendo e lamentar os 2 pontos que a gente deixou escapar no final. Professor, o que se nota, apesar do gramado sem condições hoje, que o Gaúcho vem progredindo a cada jogo que passa. Então não tem nada perdido. Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. Para mim, o que fica mais importante é que a gente conseguiu enfrentar em um confronto de igual para igual contra um time que a gente sabe que está num outro nível, né? De investimento, esse ano aqui, esses jogadores com certeza já jogaram mais do que 30 jogos, então dá é diferente do que a gente vem fazendo. A gente montou um time agora, aí tem 8 jogos, então isso tem diferença e pesa, e mesmo assim tem que ressaltar a entrega de cada um dos jogadores que fazem parte desse elenco aí, e a gente está no caminho certo. O que eu vejo hoje é que eu saio de um jogo pesado, consciente que a gente fez um bom jogo, poderíamos ter vencido. Agora é clássico. Agora é clássico, né? A gente sabe também que tem peso, né? É uma disputa à parte do campeonato, e na situação do campeonato ela está muito igual. Então vale muito, né? Vamos focar e vamos se preparar bem para esse jogo. Estamos ao lado do professor Rogério Zimmermann, um dos grandes técnicos do futebol gaúcho, hoje no São José, reestruturando essa equipe e buscando o objetivo que é a Copa do Brasil. Esse empate em Passo Fundo frente ao Gaúcho, no apagar das luzes, professor, com sabor de vitória, né? Primeiro, uma satisfação estar conversando contigo novamente. Foi um resultado importante, porque o adversário do outro lado é um adversário muito organizado, muito bem dirigido, né? Vinha numa sequência de vitórias como nós.
está bem na classificação. Então, assim, antes de falar de gramado, o próprio gol no final, mas existe uma qualidade do outro lado, por isso que eu cumprimentei os atletas ali no vestiário. E, enfim, lógico que se você consegue fazer o gol no final, sempre dá a impressão que é aquele ponto conquistado. E então é isso, acho que todas as rodadas somam pontos para a gente tentar se classificar entre os 2 primeiros, que é o nosso objetivo. Todo mundo sabe que o São José é uma equipe em formação, mas já evoluiu bastante depois que o senhor tomou e continuou no comando da equipe. Nós resolvemos iniciar um trabalho já na fase final da Série C, mesmo que a gente via que não ia conseguir o objetivo do clube, que era permanecer, mas já pensando em 2025. Porque também todo mundo que está participando da Copa é buscando a vaga na Copa do Brasil, que é uma competição nacional para 2025. Então está todo mundo nessa briga aí. Então se iniciou esse processo, se usou as últimas partidas da Série C para conhecer o grupo e está se usando agora a Copa, além de buscar o objetivo, para os jogadores passar por esse tipo de adversidade e de preferência ter resultado bom, crescer, porque isso dá confiança para o restante do trabalho. Desde já, muito obrigado e boa sorte no seu trabalho, professor. Tá bom, obrigado mais uma vez. Muito bom estar conversando contigo. Um abraço. Obrigado. E daí, Dantas? E daí, mano, sobre o Gaúcho, é o que a gente está comentando, o professor já fez uma análise. E antes de nós entrar profundo agora sobre o clássico, nós também tivemos vários fatos no fim de semana ligados ao futsal. Finalmente o Brasil recupera a hegemonia do futsal mundial, através do professor Marquinhos Xavier. Tem a foto aí, Fernando? Quando eu me encontrei com ele... Que moral, hein? Com o treinador campeão do mundo. Eu me encontrei com ele na Copa Gramado, como eu acompanho todos os eventos de futsal. Então, o Marquinhos é uma pessoa sensacional, né? E é gaúcho. Cara humilde, é gaúcho. Muito merecido. E um baita título. O goleiro William foi o grande destaque. Mas todo mundo diz, tá ali pra isso, mas no futsal é diferente. O William tá jogando na Rússia, né? Ele joga no exterior. A maioria daquela seleção joga no exterior, né? Então... Claro que depois de 6 anos, foi em 2012, eu acho que foi o último título, foi 2012, o último título da seleção brasileira. E então, portanto, o mérito ao grupo todo estão de parabéns. E um saborzinho maior ainda foi diante da Argentina. Hermanos, né? E eu quero ressaltar também a figura do João Romano, que é o preparador físico da seleção brasileira, para mim um dos melhores preparadores físicos do futsal mundial. Sem medo de errar. Ele já esteve no exterior e eu tive muito contato com ele durante que ele esteve na UBRA, que já foi a falecida UBRA. Então, João Romano, mais uma vez, parabéns, professor, e Marquinhos Xavier, aquele abraço. Continuando com o futsal aqui rapidamente, seu Jorge. Iesco empatou em casa aqui em Passo Fundo no sábado de manhã, 1-1 com a Apodi. Dia 26 é a volta do jogo lá no Nordeste. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro de Futsal. E o Iesco está no mesmo problema do Passo Fundo Futsal. Perdeu o melhor jogador, o Salah, por uma proposta menor para o Atlântico de Erechim. E as lesões incomodaram a equipe do Iesco, que agora, para mim, está no limite. Acho que não passa lá no Nordeste, porque o time do Apodi é uma equipe muito bem treinada e rápida. Encontrei, e são nossos assistentes em casa, o Irinei, o Beto Cabreto, o Aldeniz, que foram grandes craques do futsal de Carazinho da década de 80. Então, aquele abraço para vocês, obrigado pela audiência, e que nos dá honra, lá no Rincão Doce, no interior, que tinha um grande futebol amador, que hoje não existe mais. Então, professor, o amador já vem desde o interior da colônia, vem morrendo o nosso futebol. É triste ouvir isso, quando eu reencontrei esses grandes atletas. E o nosso futsal tá naquela, né? Tava ganhando 5-2 da Lagoense, deixou empatar 5-5, faz parte, né? Passou, vive problema agora recuperando a lesão, mas no Brasileirão teve problema de lesão, jogador que tá numa fase, outra noutra. Mas enfim, continua liderando e vamos torcer que nosso Passo Fundo Futsal brilhe na final do Gauchão. Próximo jogo do Gauchão. Não tem aqui, porque eu não recebi a tabela ainda. Muito bem. Mas antes de projetarmos o clássico do próximo sábado, que será no Vermelhão da Serra, eu gostaria de comentar com o Fabiano Dades, que é o nosso entrevistado do programa de hoje, pela sua experiência, pela sua vivência, como é que está sentindo a participação dos representantes do Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro de Futebol Internacional, Grêmio e o próprio Juventude, que veio da Série B
para a série principal. O que tu acha? Qual é a sua opinião? Altos e baixos, tal? Pelo investimento que é feito na dupla, eu entendo que está bem aquém daquilo que eles esperavam, né? Os dois times investiram e investem muito dinheiro. Ah, mas o Flamengo investe mais, mas fizeram contratações, fizeram, para mim, equipes que eram para estar numa outra situação. O Juventude fez uma ideia, apostou em um treinador, que foi o Roger, né? E deu certo. Segurou no gauchão, deu certo. Aí ele saiu para ir para o Inter, então quebrou o projeto, aí tentou manter com... E está a perigo, para mim está a perigo o Juventude pela tabela. E sempre, no início da competição, é claro que vai botar o Juventude na parte de baixo, quando tem 20 equipes desse nível, né? Mas eu vejo que o futebol gaúcho precisa bem mais, né? Deveria ter bem mais do que simplesmente vem colhendo pelo investimento que é feito. Essa ronha do contrata Roger, não contrata Roger, jogou no Grêmio, é gremista e tal. Tem que parar isso aí no futebol do Rio Grande do Sul, não, Fabiano? Não, eu entendo assim. Primeira coisa, se... É profissional, afinal. Não, sem dúvida. Isso eu não discuto. O que eu achei e acho que é interessante é o seguinte: todo treinador, assim como eu, quer estabilidade, quer continuidade, quer um projeto. O Juventude fez isso pro Roger. Exato. E o Roger deixou... o Roger recebeu uma proposta do Inter e saiu. Então, se o Inter perder 2 jogos, não, tem que mandar embora. Porque ele quebrou a palavra dele com o Juventude, vamos dizer assim. Então, nós, treinadores, a gente não pode pedir uma coisa que a gente não faz. Muito bem. Né? Entendi. Então, quando é a meu favor, eu quero uma coisa. Eu quero continuidade, eu quero perder 10 jogos, eu quero que aposte em mim, eu quero... Bom senso. Né? E quando eu tenho uma proposta melhor, que nem agora, me liga um cara, me oferece 500 pila a mais, eu digo assim: presidente Luciano, muito obrigado, eu tenho uma proposta melhor, eu vou embora. Então não é só assim. Agora, mas se aparecer uma proposta para mim, de 2 anos de contrato, de 1 ano inteiro de contrato, aí eu vou chegar pro presidente que vou dizer assim, ó: o senhor vai garantir para mim esse 1 ano? Se o senhor garantir, então nós vamos continuar nosso projeto, senão eu tenho que ir. Não é o caso do Juventude do Roger. Não tava bom um salário de 100 mil pra ti? De 130 mil? De 150 mil? Tava bom, né? Exato. Não pode ser por causa de dinheiro, né? Mais dinheiro ou menos dinheiro, não pode ser, né? Beleza. Não, eu concordo contigo. Não pode ser só pelo dinheiro. Não pode. Eu entendo isso. O lado profissional da coisa, não é, Fabiano? Mas sem dúvida. Porque senão, a questão, pra mim, é isso. Senão degringola a coisa. Senão fica assim, não, perde 3 jogos, manda embora. E não pode nem reclamar. E é o que acontece hoje no nosso futebol. Nós não temos, né? E aí parte dos treinadores também tem um pouquinho mais, que nem no Flamengo. Agora, saiu o Tite, que pra mim ainda é o melhor treinador. Ah, não tava bem? Eu entendo, não tava bem. Ele saiu com vitória, inclusive. Né? Não tava bem, realmente, não tava bem. Mas daí coloca um ex-jogador que tava dentro do grupo de jogador, isso me cheira mal. Trairagem. Isso me cheira mal. O ex-jogador que tava dentro do vestiário foi colocado como treinador da Sub-20 e nos bastidores já tava agindo, não tenho dúvida nenhuma. Mas aí, professor... Agora eu quero ver quanto tempo vai durar. Eu aposto contigo agora aqui. Eu quero fazer uma aposta e garanto pra vocês. Aí está. Que daqui a 1 ano eu quero que vocês me convidem de novo pra vir aqui. 1 ano. Eu vou andar até o 16 de outubro, que daí eu não vou esquecer. Que o Felipe Luiz não fica 1 ano inteiro no Flamengo. Não, eu acho que não fica 3 meses. Então, como é que a gente, né, vai ter... Os treinadores deveriam fazer assim quando o Flamengo ligasse. Não tem interesse. Aproveitando a posse... Coloca outro. Tem coberta razão. Só que isso aí vem de cima. Mas essa aí é que a tá. verdade. Mas uma hora nós vamos ter que fazer o seguinte. Alguém vai ter que ter coragem pra botar um pingo no Z. De colocar os pingos no Z. É a mesma coisa que pra mim, por exemplo, toda essa história, o Juventude teve uma postura muito correta.
Matou no peito. Porque assim, ó, eu lembro bem, Juventude Brasil de Pelotas, lá no Bento Freitas, nós ganhamos um jogo de 1-0, balançou o Juventude, e o Juventude foi para um jogo lá de Bagé, manteve o Roger, porque tava pressão. O Roger esteve na corda bamba, né? Pressão para ser demitido, entendeu? E a direção apostou nele. E aí segurou, e aí começou a dar certo. Faltou a tal de gratidão, não? Entendeu? E aí simplesmente... É que no futebol não Essa existe... palavra gratidão é importantíssima. Não só no futebol, em qualquer meio de... Em qualquer situação, sem dúvida. O futebol, infelizmente, chegou num ponto que não existe justiça, não existe gratidão. Deu, não deu, tchau pra ti. Então o nosso programa aqui agora bombou, passou pra... Hoje tá com 250 milhões de visualização, passou pra 1 bilhão de visualização. Aí vocês dois estão fora, chega o Maninho e vai começar a apresentar. Como é que vocês ficam? E tem. Entendeu? Não, quem é que construiu isso aqui? Fomos nós, né? Então nós temos que estar nesse pacote aí. Tem que ter a consideração, tem que ter o respeito Sem e tal. dúvida, porque senão fica muito fácil, só... Eu pediria Fabiano, agora, professor, nós vamos entrar pra dentro do clássico. E eu começo fazendo uma proposta pro senhor. Quem é que o senhor pega? O senhor pega Gaúcho ou Passo Fundo? Por que eu? Não, porque eu quero fazer uma apostinha com o senhor. Tá aqui. Eu boto 50, você bota 50. Não dá pra deixar... Não, deixa comigo aqui. Descendente árabe. Ó, Ei, começando então. que temos 2 bons treinadores. Isso. Sim, sem dúvida. Você que está na nossa frente e o Márcio, que vem em ascensão. Bom também, treinador. Né? Vem em ascensão. Começando que o duelo já vai da Casa Mata para frente. Não é? Uma pergunta que eu faço para o Fabiano. O Gaúcho vai completo? É o time que você quer? Ou tem alguma dificuldade para o clássico de sábado? Nós temos alguns jogadores que estão lesionados, mas o que nós temos de melhor hoje vai pro jogo. O Gaúcho vai com o que tem como exatamente. Só que o Passo não se reforçando, né, professor? Chegou mais 3 jogadores. Um já estava treinando, chegou mais 2. Ah, tudo bem. Mas já jogaram no último jogo, né? Eu acho que deles já jogou. Mas eu quero deixar bem claro que a notícia do Márcio Nunes ter acertado com o Guarani de Bagé, teoricamente não tem nada a ver com o Passo Fundo. Só que eu tô falando em com o Gaúcho. Não, nada a ver com o Gaúcho e nada a ver com o Passo Fundo. É problema profissional dele, só que vazou, infelizmente. Mas o que eu quero dizer é que pode influir aquilo que a gente falou antes. É um detalhe que pode influir no clássico, porque um jogo tem 6 pontos. O Gaúcho tem 11 pontos. Não, a minha leitura da tabela é que o Passo Fundo tem 11 pontos. Porque tem mais jogo com... Porque ele tem um jogo com o São Paulo na última rodada, então ele tem 11 pontos. Já tem. Mas tu também tem com o Ipiranga. Sim, nós temos com o Ipiranga, eles têm com o São Paulo. E outra coisa... Então, pra mim, nós dois temos 11 pontos. O clássico vai valer muito. Vale 6? Vale 6. Ou até mais. Outra coisa, professor. Fazendo por exclusão. São Paulo do Rio Grande, tá fora. Juventude, Inter e Grêmio. Esses 4 já estão fora pela vaga da Copa do Brasil. Sem dúvida. E quem é que vem liderando? Gaúcho. Hoje... Mas aí não é nessa... A fórmula não é assim, ela vai pro mata-mata assim, e ali... No geral, assim... Ali tu pode classificar em sexto, no saldo de gols, e tu vai começar... Tudo do zero. Tudo zero, exato. Começa mas as oportunidades aumentaram em função disso. Não, isso que eu quero dizer. Pra mim, a Copinha... E eu defendo, né, uma mudança... Você gosta da Copinha? Eu adoro a Copinha. Pra mim, a mudança no nosso calendário deveria partir da Copinha. E deveria ser dada a CBF. A principal competição do Brasil deveria ser a Copa do Brasil. Sendo que em cada estado deveriam ter não uma Copa, e sim, no nosso estado, por exemplo, 4 Copas. Região Norte, Região Sul, Serra Centro e mais uma. Fronteira. E em cada uma, um time dessa região para a Copa do Brasil. Então teríamos 4, 5. Porque daí a nível regional tu teria uma Copa, uma competição aqui, e sempre vai ter ou Gaúcho, ou Passo Fundo, ou Erechim, ou São Luís, sempre na Copa do Brasil. Vaga. Custo de transporte bem menor. Entendeu? Uma vaga somente para essas equipes. Uma na Zona Sul, Pelotas, Brasil, Bagé, eles que se matem lá. No centro, uma vaga. Cada região, uma vaga. Bota tudo para a Copa do Brasil e joga lá. E deixa sempre garantido vaga para time de Série A, B e C. Nós temos como fazer.
Essa ideia já foi levada a alguém ou não? Nós já fomos. Quando deu a pandemia, eu e mais 3 senadores, não sei se vocês lembram disso, né? Não. Eu sempre digo isso porque, para mim, a gente foi muito injustiçado. E o tempo mostrou que a gente estava muito certo. Porque lá daquele ano a gente vem discutindo que tem que ter uma discussão. Eu não quero dizer que a minha fórmula é a melhor. Ou que a nossa. Porque nós não tínhamos uma, nós tínhamos 50. Nós estávamos discutindo. E o que a gente queria propor é a discussão, o debate. Desse jeito que está aí não vai continuar. Vai morrer clube, vai morrer treinador, vai morrer jogador. O nosso jogador hoje, se tu pegar aí do Glória de Vacaria, tem 10 jogadores jogando no Serra Mar. Exatamente. Que é um campeonato semi-amador. Mas o ano que vem vai ter jogador que vai estar jogando a Série A daquele time. Então nós não podemos achar que isso aí é normal pro nosso futebol, né? Então tem um erro, né? E aí tu quer pegar uma competição que tem o Grêmio e o Inter ganhando 10 milhões da federação. Se ele é o último colocado ou se ele é primeiro, ele ganha 10 milhões. Só porque ele é o Grêmio e o Inter. Aí o Gaúcho pode fazer um investimento que for, se é campeão, não ganha R$1 a mais. Essa competição tá errada. Sim, tu não pode brigar a vaga da Série D contra quem tem time de Série... Tem time de Série A, B e C na competição. Essa competição tu bota mais 6 clubes e disputa a vaga na D. Excelente ideia. Não tem nada a ver. D é D. E poderia até ser o Gauchão. É quem não tem vaga. Hein? Poderia até ser o Gauchão, entendeu? Sim. Mas porque claro teria que o ano ser. todo. Teria o ano inteiro. E aí tu junta tudo e faz tipo modelo Copa do Mundo. Bela ideia. É que para quebrar as entranhas da federação não é fácil, porque eles são submetidos à CBF. Eu e o pessoal da dupla Granal diz que não tem condições. Essa é a explicação, né? Não podemos alterar o andamento do campeonato. É isso? E dominam a Federação Gaúcha de Futebol. Não? Eles têm muita força, muita pressão, eles têm muita representação. Mas não ia ficar ruim para eles. Para eles ia ser a melhor coisa que tem. Professor... O que eu digo é que os clubes do interior deveriam ter uma união maior. Porque a competição sem o interior, ela não existe. Exato. Porque vai acontecer isso um dia. Vai ficar mais 4 clubes só. E vai acontecer o seguinte, acontece com a imprensa, em Pelotas, por exemplo. Fechou 2 rádios. Né? Fechou 2 rádios. E olha a terceirona que vem aí. Então, Caravana a gente da vê pobreza. que isso tem consequência em todos os níveis. Não é só para nós que estamos ali, não. A todos os envolvidos. A imprensa, o cara do cachorro quente, o cara que vende a camisa, o cara que cuida do estacionamento. Professor... É uma roda, né? O gramado do Vermelhão sempre teve a fama e é um dos melhores gramados do interior. Para o seu time que vem evoluindo, principalmente no toque de bola, o senhor é franco favorito para esse clássico lá dentro do Vermelhão, uma vez que o time do Passo Fundo também é um time em formação? Esse negócio de favoritismo para mim, ainda mais em clássico, né? Não existe. Tu já viu, e a gente já viu na história do futebol aí. Favorito. Corinthians contra a Avenida. Quem é o favorito? Corinthians. 10 minutos de jogo, 2-0 Avenida. Ficou pra história. Então, favoritismo é da boca pra fora. É só pra quem não entra em campo. Quem entra em campo sabe que lá dentro é que se resolve. E espero que esteja um bom gramado. E a gente vem acompanhando aí das últimas vezes partidas que teve. Tá melhor que no acesso, né? Como o nosso também tá melhor. E eu entendo que vai ser um bom jogo. Os dois times, pra mim, vem fazendo uma campanha interessante, vai ser um grande jogo. Conheço bem o Márcio, um treinador que já construiu bastante e tenho certeza que quem for vai ver um grande jogo. 4 da tarde é um ótimo horário. O horário para mim, eu vou dizer para ti, o que for marcado vai ser bom. Nós temos que fazer na hora os 3 pontos. Os 3 pontos é o ideal. O resto é o que nós vamos buscar. Se for às 11 ou se for às 7, o Gaúcho vai ir para esse clássico com bastante vontade de vencer e bastante focado, né, naquilo que é o objetivo maior dele. Muito bem. Eu estou satisfeito com a sua participação no programa de hoje. Obrigado. Bem, antes de encerrar, aqui o senhor me pediu a tabela. O próximo jogo do Passo Fundo Futsal, dia 9, quarta-feira, às 20 horas, contra Agudo. E depois, né, lá em Agudo. E depois sai para jogar de novo contra o Uruguaianense, dia 12/10, sábado, às 20 horas, lá na cidade de Uruguaiana. Professor, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer imenso ter participado desse trabalho, dessa entrevista. Agradecer o pessoal
da assessoria de imprensa do Gaúcho, né? Como é o nosso gerente lá? O Glênio. O Glênio e o Luiz Carlos Medeiros, assessor de imprensa, que faz um baita trabalho. Muito bem, nós estamos encerrando, senhoras e senhores, com a participação do Fabiano Daitz, treinador do Esporte Clube Gaúcho, na semana do Clássico da Cidade, marcado para este sábado, 4 da tarde, no Estádio Vermelhão da Serra, e esperamos que a casa esteja cheia. Para encerrar, se você ainda não fez a vacina contra a gripe ou contra a Covid, faça, porque nós amamos vocês. Nós queremos que vocês fiquem sempre conosco. Um abraço e até a próxima. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental, quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.